Muito bem, nós agora vamos fazer uma discussão dos principais pontos do nosso posicionamento sobre diagnóstico e tratamento da amiloidose cardíaca. E para isso, para fazer essa discussão, nós temos aqui então o professor Edmar Bock, o Dr. Fábio Fernandes e o professor da Unicamp, né, do Otávio Riz Coelho. O Dr. Fábio Fernandes, ele é médico assistente do INCOR, ele participa do setor de miocardiopatias, e o professor Edmar Bock é do setor de insuficiência cardíaca grave e transplante do INCOR. Então são pessoas com alto gabarito, grande expertise no assunto, para a gente possa então discutir aspectos relevantes vinculados a essa condição. Eu acredito que no cenário clínico, hoje da prática da cardiologia clínica, um aspecto fundamental que a gente precisaria discutir, e eu acho que isso permeia, foi o grande motivo para a gente fazer esse posicionamento, é a possibilidade de que a amiloidose cardíaca seja uma condição que não seja rara, mas seja subdiagnosticada e seja uma causa, entre como diagnóstico diferencial nos pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, já que ela é uma doença infiltrativa que pode fazer aumento da espessura das paredes e a rigidez miocárdica, desenvolver uma síndrome clínica de IC, que é um fenótipo clínico de Cefep, ela passa então a ser considerada um diagnóstico diferencial dessa síndrome clínica. Eu acho que esse é um aspecto fundamental pelo qual a gente poderia começar a nossa discussão. Eu queria ouvir a opinião de cada um de vocês se de fato essa afirmação é válida, se existe algo contundente de que de fato a amiloidose cardíaca deixou de ser uma doença rara e que hoje é uma causa frequente de Cefep. Eu acho que eu gostaria de ouvir primeiro o professor Edmar Bock. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar nessa discussão a respeito da diretriz, né? A diretriz sempre é um documento importante, um documento que de alguma maneira orienta os médicos, e especificamente a esse ponto de se essa é subdiagnosticada. Eu acho que na verdade a gente não tem muito bem essa informação, viu? Eu acho que nós não temos estudos epidemiológicos consistentes nisso, porque o próprio diagnóstico ele é custoso, né? Então a gente não tem esse diagnóstico. Nós tentamos fazer um screening da nossa população com insuficiência cardíaca, não com miocardiopatia, com insuficiência cardíaca, e a impressão da gente é que, usando inicialmente os red flags, ou seja, para ir para frente tem que ter red flag, porque eu acho que um dos grandes problemas dos exames é fazê-los na ausência de red flag, então aí eles perdem muito a especificidade e sensibilidade. E a ideia que a gente tem dos pacientes com insuficiência cardíaca é que ela não é tão frequente assim, tá? Nos pacientes que vêm no ambulatório de unidade de insuficiência cardíaca, tá? É possível que ela seja em algumas outras circunstâncias, né? Por exemplo, o indivíduo, quando existe uma miocardiopatia hipertrófica, então esse diferencial, que aí o professor Fábio pode responder melhor. É possível quando tem no cenário de estenose aórtica, pode ser que ela seja o diagnóstico do depósito de substância amiloide seja algo mais frequente. Mas, novamente, a gente vai ter uma grande dificuldade de saber quanto isso é doença, quanto isso é um achado, né? Então, assim, a minha impressão é que ela não é frequente. Não vamos dizer que é rara. Rara é uma doença rara, eu acho que não dá para dizer isso. Mas que ela é tão frequente, eu acho que não dá para dizer. Certo. Professor Fábio, o que o senhor tem? Eu queria também agradecer o convite, parabenizar o professor Marcos, o professor Evandro pelo posicionamento. E em relação à cardiopatia hipertrófica, 5% dos pacientes podem ter o diagnóstico de amiloidose e não ter o fenótipo propriamente dito de cardiopatia hipertrófica. Eles têm espessamento, têm hipertrofia, mas o real diagnóstico é cardiopatia hipertrófica. Teve um estudo francês que avaliou mais de 300 pacientes e ele viu que 5% dessa população, o real diagnóstico era de amiloidose. E o que chamava a atenção? Eram pacientes mais idosos, por volta dos seus 70 anos, e que tinham geralmente neuropatia periférica e também apresentavam no eletro baixa voltagem. Então, se a gente tiver esses pacientes com cardiopatia hipertrófica, com essas características, a gente sempre tem que tentar considerar. E também pacientes com estenose aórtica, baixo fluxo, baixo gradiente, mas como o professor Edmar muito bem comentou, depende da população estudada. Então, determinadas populações, a gente talvez vai encontrar uma maior prevalência
da doença nessas populações. Eu concordo. Primeiro, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui do lado de professores renomados. Eu concordo muito com o que o professor Edmar falou, que a gente tem uma carência de dados muito grande sobre essa doença, carência de dados no mundo e no Brasil, reforçando aí a necessidade de se criar registros nacionais. E aqui eu parabenizo o Fábio, o professor Simões, que estão envolvidos aí na realização de um registro. A gente precisa disso para ter dados nossos nacionais. Mas eu concordo, assim, é difícil a gente generalizar que essa é uma doença rara mesmo. Eu acho que talvez a doença rara seja a amiloidose mutada, hereditária por transretina. Essa realmente vem sendo descrita na literatura como uma doença mais rara, que em algumas circunstâncias pode até preencher a definição da Organização Mundial de Saúde para doença rara. Mas quando você vai aí para transretina não mutada ou adquirida, senil, o cenário muda um pouquinho, e alguns estudos, a despeito das limitações que eu concordo que foram colocadas aqui, alguns levantamentos, estudos de necrópsia e alguns estudos em populações mais suscetíveis à transretina senil, que seriam idosos, estenose aórtica e o fenótipo de CFEP, mostram aí uma prevalência que varia de 15% chegando até 20%. Então, acho que isso ressalta a importância de nós cardiologistas começarmos a pensar nessa doença, começar a avaliar aqueles red flags que foram comentados e usar os métodos de imagem ou as ferramentas diagnósticas com racionalidade. Também concordo plenamente com o que foi falado. Não é todo paciente que tem que fazer todos os testes. A gente tem que ser um bom clínico, ter uma boa história clínica, um bom eletrocardiograma e colocar no contexto para racionalmente usar os métodos. Perfeito. Quer dizer, eu concordo muito com o professor Edmar falou. O conhecimento ainda é fragmentário. É provável, é até possível que de fato depende do cenário clínico, você tenha de fato um percentual daqueles pacientes com ICFEP, como os professores colocaram bem, de fato tem a doença ali por trás, né? Ali escondida, mascarando, né? Ou mimetizando outra condição. A gente tem que ter essa noção para poder buscar. Então essa suspeição, normalmente ela nasce daquilo que a gente chama de red flags. Tem um conjunto de red flags, que é sinais de alerta, é importante para o clínico no dia a dia, para que se acenda aquela luzinha, ele passe a pensar, nossa, peraí, será que isso aqui é uma ICFEP mesmo raiz, né, que é fruto aí de remodelamento por hipertensão e síndrome metabólica, ou eu tenho uma doença infiltrativa nesse caso aqui? Então sinais de alerta, eles não podem ser nem muito assim, exagerados, para você não achar que tem amiloidose atrás da porta, debaixo da cama, a qualquer momento. Mas a gente tem que trabalhar com isso se você quiser achar esses casos, porque vai depender do seu nível de suspeição, digamos assim. Professor Fábio, por ranqueamento, assim, ou por ordem de importância, quais são assim, os sinais de alerta mais úteis na prática clínica que podem indicar a presença de um determinado paciente com ICFEP? Pois não. Eu acho que seria principalmente neuropatia periférica sensitivo-motora, síndrome túnel do carpo, desautonomia, paciente que geralmente acaba sendo hipertenso, acaba tendo necessidade menor de medicamentos antihipertensivos, hipotensão ortostática, isso é uma coisa que a gente vê com bastante frequência, e principalmente um componente de sistema nervoso digestivo também, tendo uma neuropatia digestiva, dando diarreia intercalada com obstipação. E outro detalhe também que é muito importante é a estenose do canal lombar, que pode ter na forma wild type. Então seriam essas principais manifestações que seriam os red flags. Como é o métier particular do professor Otávio, eu gostaria que ele comentasse. Você tem um paciente então com ICFEP, você tem aí um fenótipo que pode ser infiltrativo, mas apareceram red flags. De forma sucinta, quais exames de imagem e quais anormalidades fundamentais do exame de imagem que poderia te dizer, nossa, a suspeita clínica de amiloidose, neste caso, é muito alta? Partindo aí pelo... Esse é um ponto fundamental. Eu acho que o método de imagem, a primeira coisa que ele tem que fazer é documentar a infiltração, né? Nós podemos documentar a infiltração com um bom ecocardiograma, bem feito, com achados que vão desde a espessura, o aumento da espessura sem uma causa, aquele tecido, aquela imagem granular no miocárdio. Podemos usar o apical sparing ou a preservação da contratilidade do ápice, que é um achado
relativamente frequente nos pacientes com amiloidose, tanto cadeia leve como trânsito de retina. E se tiver disponível, a ressonância é interessante, porque a ressonância vai dar um pouquinho mais de propriedade na infiltração, vai poder mostrar o realce tardio, a infiltração nos átrios, e se disponível, o mapeamento de T1 vai confirmar a presença do infiltrado amiloide no miocárdio. A ressonância magnética tem muitos centros, muitas cidades, muitas regiões do Brasil que esse método não é tão disponível, não está tão à mão. Ao contrário do eco, que acaba sendo a grande ferramenta de imagem não invasiva, e a maioria das suspeitas de amiloidose ou alta suspeição nascem daí, muitos não têm ressonância. Então, por exemplo, o senhor pede ressonância em todos os seus casos, professor Edmar? Ou o senhor seleciona ou usa de forma específica para confirmar algum detalhe, fazer um diagnóstico diferencial? Como é que o senhor usa a ressonância? Para todos ou selecionadamente? Bom, o primeiro ponto que tem que ser lembrado é que esse sim ou não não reflete frequentemente a realidade, tá certo? Então, o que acontece? Quando você pede um eco, você está, por exemplo, numa cidade do interior, o médico vai fazer o eco, às vezes ele não consegue fazer um strain adequadamente, ele não consegue analisar depósito, às vezes ele fica na dúvida, tá certo? Então, não é uma coisa tão fácil. Quando você pede uma cintilografia, o caso que vem tão bonitinho assim, ele é o caso do livro. Porque quando você vai ver, o indivíduo está ali intermediário, tá certo? A ressonância também é outra dificuldade, tá certo? Então, e a impressão que aquele sim ou não é como se, às vezes não reflete a realidade. E a decisão clínica é extremamente difícil. Então, a sua pergunta, no caso, vale para situações que é tudo sim ou não. Então, por exemplo, cintilografia é extremamente positiva. Tá? Tu captou que parece... Não chegamos na cintilografia Não, ainda. por exemplo Estamos na alta suspeita. O eco altamente... E se você não tem red flag, nós temos um outro problema, que é o falso positivo. Né? Ou seja, se você não tem um pré-teste, é muito complicado, a incidência falso positivo, então detona. Então, assim, eu acho que... E outra coisa, o paciente pode não ter todos os red flags. Né? Ter alguns, que o mais comum não é ter todos os flags, é ter alguns red flags, alguns eventualmente, que podem estar aí distribuídos pela população. Então, até onde, então, você vai ter que classificar. Quando um caso é típico, tá certo? É muito fácil as decisões. Tá certo? Então, se um caso é muito típico, eu pessoalmente, dado as grandes consequências financeiras do tratamento, eu costumo ir até o final dos métodos não invasivos. Não invasivos. Faz a ressonância para todos. Faço porque eu preciso... a minha experiência clínica me faz ser muito desconfiado de exame. Tá certo? Eu não gosto de me basear só em um exame, porque às vezes quando você fala, eu já tive grandes pesadelos com isso. Você liga, olha, deve ser isso, aí ele acha aquilo. Então, assim, o que eu faço? Nessas circunstâncias em que a decisão vai pesar de alguma maneira, ou no bolso muito importante, ou no prognóstico do paciente, a consequência é muito importante, eu resolvo quando é disponível e quando tem de qualidade, tá certo? Então, por exemplo, esses dias veio um paciente que é de um estado do Brasil que a ressonância não tinha qualidade, então não adianta você pedir. E aí vai aquela discussão se vai o método invasivo ou não, dependendo das circunstâncias, da qualidade dos exames que você tem, da qualidade dos red flags, que é uma decisão clínica, tá certo? E por isso que um dos problemas da diretriz é que a diretriz parte de alguns princípios sim ou não, praticamente. Mas a maior parte dos pacientes não vão estar na diretriz. Eu acho muito interessante discutir nesse cenário, trazer mais assim para chão de fábrica, né? Porque as coisas não são preto e branco, eles têm muita zona cinza, lusco-fusco. Mas eu acho que o professor tocou num assunto fundamental, porque para você iniciar uma investigação que eventualmente vai ter que cogitar em ser uma investigação invasiva a posteriori, você tem que ter uma alta suspeição. Então, às vezes, a alta suspeição depende de você fazer mais um método de imagem mais robusto, como uma ressonância, para você estar muito confiante de que o caso de fato é uma amiloidose cardíaca. Talvez seja isso que o professor esteja colocando nesse cenário.
Mas existem situações em que o ecocardiograma já te mostra, assim, uma alteração indiscutível. Um septo granuloso de 18, espessamento septentrional de válvula, derrame pericárdico, apical sparing, o que mais que eu posso te lembrar? Espessamento de parede VD. Falando, bom, se isso aqui não for uma doença infiltrativa, lembrando que isso não faz diagnóstico de amiloidose, não faz diagnóstico, mas traz o paciente para uma alta suspeita. O diagnóstico vai vir depois. Você vai ter que entrar no fluxograma diagnóstico para se certificar. Mesmo porque vai diferenciar se é AL, se é TTR, mas alta suspeita. Eu acho que um eco, quando ele é bem feito e tem anormalidades muito características, muito específicas, te diz que você está frente a uma doença infiltrativa. E você estaria autorizado já a começar a investigação sem necessariamente fazer uma ressonância. Isso eu te falar que eu já tive casos que o relatório veio de doença infiltrativa, típica de amiloidose, e o paciente não tinha amiloidose. Mas, ele foi para a biópsia. Mas com essas características que nós acabamos de falar... Não, com essas características... Veja, ele não fez a tríade, ele fez só o eco. E o eco, o indivíduo sugeria muito. Muito. Parece que ele tinha copiado assim, o laudo do livro. Tá certo? Estou falando que isso aconteceu na prática clínica. Então, quem atende paciente tem que tomar uma decisão... E não confirmou amiloidose. Não confirmou amiloidose. E daí? Aí você liga para o paciente, não, mas olha, você sabe o que... Veja, então, porque a consequência é muito importante. Sim, por isso que eu acho, professor, esse é um exame que... O exame é para ajudar o médico. O exame é para ajudar. Perfeito. E aí você utiliza os exames quando necessário. Exato. Mas um só, eu pessoalmente não acredito. Perfeito, professor Edmar, concordo plenamente. Mas aí entra uma diferença. Nós estamos trabalhando em determinar se existe alta suspeição de uma doença infiltrativa. Para começar a investigação, para definir se o diagnóstico é amiloidose ou não. Então, mas eu concordo que em alguns casos vale a pena pedir a ressonância para aumentar essa suspeita, mas mesmo a ressonância muito alterada não faz o diagnóstico. Ele tem alterações altamente características que faz o diagnóstico com alta suspeição, mas você vai ter que fazer o diagnóstico a partir daí. Não, depende da situação. Essa é o nosso algoritmo. Esse é o nosso fluxograma. Do tipo de amiloidose. Você vai ter que diferenciar o tipo e definir se é amiloidose mesmo. Você pode ter outras doenças infiltrativas. Dependendo a causa básica, você não necessariamente precisa definir exatamente. Se você tiver uma grande suspeita, não precisa. É isso que eu estou falando. Agora, se você tiver situações que vai ter... nós já discutimos isso mais assim. Se você tiver um paciente com uma AL, por exemplo, um tipo AL, tem tudo de AL, tem tudo de hipertrofia, não precisa partir para a biópsia Não estou falando de biópsia, por exemplo. Eu não estou lá embaixo. Eu estou aqui, é o seguinte, ó. Eu estou tentando discutir passo a passo nosso fluxograma. Nosso fluxograma existem red flags, manifestações clínicas, fiz exames de imagem. Que as red flags podem existir parcialmente, que cria uma grande decisão. Aí você fez um eco. Aí você fez um eco altamente sugestivo. Eu acho que a ressonância pode ser agregada para aumentar a situação de alta suspeição. Falou, nossa, tem uma doença infiltrativa aqui. Agora eu vou começar, isso é o nosso fluxograma, estamos discutindo o fluxograma. A partir daí, então, olha, eu tenho uma alta suspeita clínica da presença de uma doença infiltrativa. Como uma das mais comuns em relação a isso é a amiloidose, eu vou então entrar no fluxograma de diagnóstico de amiloidose. Diferenciar os tipos. Então, o primeiro passo, diferenciar os tipos, começando pelas cadeias leves. Por quê? Porque a princípio a forma L tem pior prognóstico, é uma doença mais agressiva, então eu começo por alguma ponta, então eu começo por aquela doença que é mais grave, afastando a L, pedindo os exames para detectar cadeias leves monoclonais no sangue, né? Então eu faço a dosagem de relação capa-lambda, faço a imunofixação sérica e a imunofixação urinária. Nesse sentido, então, até esse ponto eu acho que existe uma concordância, professor Edmar. Eu começaria também a investigação se é amiloidose ou não, qual tipo de amiloidose para eventualmente definir tratamento, pedindo a pesquisa das cadeias leves. O senhor faz isso na sua prática? Lógico, isso é o recomendado, isso é tranquilo. Perfeito, esse é o ponto, talvez o grande nó, digamos assim, inicial, grande bifurcação do nosso fluxograma, porque ali a gente vai ter, se a cadeia leve for presente, a rota hematológica, que o diagnóstico segue certos balizamentos. E se for negativo, eu vou para a rota cardiológica, que como está no nosso fluxograma. Aí eu pergunto, é muito comum na prática clínica, eu acho que é bom falar disso, que tem colegas que pedem a eletroforese de proteínas, que é um exame antigo, e eventualmente uns têm, outros não têm,
a relação capa-lambda, que é o free light, que hoje está mais popular, mas tem muitos lugares do Brasil também que não tem, e se contentam só com uma eletroforese de proteína para descartar a presença de um pico monoclonal. Eu queria ouvir o comentário do professor Evandro em relação a isso. Eu acho que essa prática é comum de acabar não pedindo os exames mais definidos. O que isso pode representar para o paciente nesse sentido? Olha só, a gente sabe que a gente está começando a organizar a amiloidose com esse posicionamento. E é interessante, a gente começa criando um trilho, né? E o que os norte-americanos estão percebendo hoje? Primeiro, que a gente está gastando dinheiro demais com pirofosfato. Então a Mayo Clinic acabou de apresentar uma maneira racional de juntar ecocardiograma e dados clínicos para racionalizar o uso de pirofosfato e toda a investigação da TTR. Acho que a gente vai acontecer isso também em relação à L. Então hoje a gente tem uma coisa geral e que o clínico, né, muitas das vezes esquece. Então a gente precisa criar um protocolo e seguir isso. E obviamente começar a fazer pesquisa operacional para ver qual a melhor combinação. E obviamente no futuro, com apoio de inteligência artificial, a gente vai poder fenotipar melhor isso. Então por enquanto a gente usa uma maneira para todo mundo. Não é? Então eu gostei muito dessa ferramenta que você usou com o ODE, de criar uma rota hematológica e uma rota cardiológica. Começar por uma para afastar. Mas obviamente, como o Edmar chamou a atenção, muitas das vezes você pode ser que acelere com a sua experiência clínica e com algumas características do doente, você intuitivamente pode caminhar numa direção e poupar outra. Eu tenho essa preocupação com relação à forma L, não é? Porque a forma L é um desafio, porque também não impede do paciente ter as duas coisas. Ter a gamopatia, no significado incerto, que nem sempre é incerto, né, mas que é uma coisa importante para a gente excluir. Em algumas séries isso chega a 20% dos pacientes com TTR, principalmente a forma senil. Então, às vezes, é um exame que acaba fazendo que você atrase a complementação da investigação da TTR, porque você descobre uma presença de uma gamopatia e aí você precisa acelerar a interação com o hematologista. E aí você foi muito sábio da nossa diretriz não ter colocado aquela urgência e emergência médica, né? Porque é uma coisa interessante, porque muitos empolgados com isso, no mundo inteiro é uma emergência médica. Não é uma emergência médica, não tem sangramento, nada disso, e o sistema não aguenta. Ou seja, onde tem tanto oncohematologista no Brasil inteiro? Onde tem hematologista no Brasil inteiro para poder dar esse parecer? Então, acho que você foi muito sábio ali de colocar, não é? Obviamente a gente é uma doença tempo sensível, a L é assim, é uma doença tempo sensível, mas a gente pode agir com calma, né? Ou seja, solicitar os exames e às vezes caminhar com uma abordagem em paralelo, você ter tanta visão que esse paciente provavelmente é uma forma TTR senil, e você caminha nessa investigação e não espera chegar a todos os exames, que às vezes demora, né, um mês para vir a imunofixação, sangue e urina, para vir a dosagem de cadeia leve. Então não é uma coisa fácil no sistema, embora a gente queira que seja fácil. E em muitos lugares não está ainda preparado o sistema para isso. Mas esse posicionamento é a forma de a gente chegar ao Ministério, né? Porque hoje a amiloidose acaba indo para o Ministério Público, porque as pessoas entram para pedir medicamento e também exame e biópsia, né? Então agora a gente tem a chance de organizar o sistema de saúde. Então esse posicionamento da SBC-DEIC e obviamente o grupo de doenças raras, mais o grupo, né, o grande departamento de imagem da SBC, né, ele converge em relação a um documento, né? Então, acho que esse foi o seu papel, né, Marcos? E a gente ficou muito entusiasmado com isso. A gente vai tirando o calor, né? O calor da amiloidose é o quê? É um grande desafio de conseguir o diagnóstico e um grande sofrimento que é o tratamento, não é? Porque isso é hoje um problema. Quando o médico mata no peito e fala assim, estou com o paciente com
com amiloidose. O médico torce o cardiologista para ser AL. Por quê? Porque a AL já está tudo liberado. O sistema privado e o sistema público já tem um caminho para poder cuidar do paciente com mieloma, com plasmocitoma, com outras formas além da amiloidose. O kit da doença oncohematológica está arrumado. Agora a rota da doença cardíaca não está. Então, pela primeira vez, a gente arruma isso. Começa a criar luz e não calor. Então, eu concordo com muito do que o Edmar falou, porque o Edmar é um homem que é um sábio, né? Tem toda uma experiência de vida e já viu muita doença aparecer, criar um grande reboliço e, obviamente, separar o que é doença e o que é uma normalidade do envelhecimento. Né? Eu acho que essa é a visão dele, não é que eu comundo na forma senil. Nem toda forma senil a gente precisa correr um canhão. A gente vai aprender isso no futuro. Hoje a gente trata de uma maneira. A gente analisa, obviamente, a expectativa de vida desse paciente há 1 ano. A gente chama o geriatra junto para tomar a decisão se esse é um paciente para ter um tratamento específico, doença específica, não é? E, obviamente, essa interação do cardiologista clínico com o neurologista, com o geriatra, não é? Porque você precisa de ter ferramentas de geriatria para ver o grau do estado mental do paciente e a expectativa de um ano. Porque o remédio, não é? Ele é um santo remédio, quanto tempo depois, professor, que ele começa a abrir a curva quando a gente usa, por exemplo, um estabilizador de tetrâmero? É isso aí. Então você tem que ter uma expectativa mínima, né, para esse paciente, para você não ter o quê? Jogar de recurso fora. Então a gente está hoje preocupado em organizar o sistema de saúde e não desperdiçar recursos, seja em imagem, seja em exames bioquímicos, seja em tratamento. Então acho que essa posição que o Edmar traz de reflexão e que você liderou na diretriz, você foi muito ponderado em ouvir todo mundo, porque é uma área de incerteza, e você olha as diretrizes europeias, é um gerúndio, ele não se compromete com nada, ele bota lá um state opposition, que é uma coisa em aberta, né? Perdem mais tempo com red flag do que, olha, na hora da verdade. Bem, na hora da verdade, vamos ver. Né? E aqui não, a gente tem um posicionamento bem estruturado. Deixa eu só dar uma sugestão. É lógico que você deve ter colocado isso nos comentários da diretriz, mas eu pessoalmente acho que naquele fluxograma deveria acrescentar, você deve ter feito isso nos comentários, eu acho, mas alguma coisa que levasse em consideração as comorbidades, principalmente com essa doença, ela se manifesta principalmente no paciente idoso, que está cheio de comorbidade. Então, por exemplo, tem muito paciente que tem comorbidade que você não vai fazer biópsia, às vezes não vai correr a situação clínica do paciente. Eu acho que, é lógico que fazer um fluxograma, normalmente ele é cru, ou seja, e provavelmente você colocou tudo isso no texto, que aquilo tem que ser avaliado conforme a comorbidade que o paciente apresenta, a situação clínica, o cenário que está tendo. Mas na diretriz, no fluxograma, isso às vezes cria uma expectativa um pouco diferente, faz biópsia aqui, faz ali, entendeu? Mas eu acho que a gente tocou em pontos críticos aqui, a discussão está boa no sentido da gente avaliar como que a gente acabou amadurecendo e chegando naquele fluxograma, né? Porque o professor Evandro falou uma coisa bem interessante, porque alguns outros fluxogramas, outras propostas, e isso foi amadurecido, seria você fazer simultaneamente a imagem de cintilografia com pirofosfato no paciente com alta suspeição, simultaneamente a pesquisa das cadeias leves. E isso você acaba caindo em certas armadilhas. Eu vejo isso acontecer muito no cenário clínico aí de dia a dia. Casos que chegam para mim, por exemplo, outro dia chegou um rapaz, 53 anos, nitidamente me parecia uma L, tinha derrame pleural, estava emagrecendo, uma doença agressiva, e fizeram uma cintilografia de pirofosfato no primeiro momento, deu positiva, pronto. É uma ATTR isso aqui. Não era. Era uma L. E esse camarada demorou 8 meses rolando, fazendo drenagem de derrame pleural na região inteira até chegar ao HC de Ribeirão. A gente olhou e falou, não, mas isso aqui... Repeti a imagem. Era grau 3 de pirudine, era um piro positivo. Mas na hora que fez a relação de capa lambda, já deu positivo. Baita pico monoclonal. Era a L, iniciou o tratamento e o hematologista fez a avaliação. Ou seja, a gente precisa fazer escolhas sábias no sentido de entender, e a gente começou a viver agora, a experimentar esse caminho
de trazer para a prática clínica a cintilografia com pirofosfato. Essa que é a verdade. Então desculpe o comentário, mas tem ainda uma prática de colocar o tal do diagnóstico intermediário. Deu intermediário, quer dizer, não é nem positivo nem negativo, é o que então? O nosso posicionamento coloca que positivo é 2 ou 3 de Perudini confirmados com SPECT, de que a captação é no miocárdio, com uma relação de captação com 1 hora, coração contralateral de 1,5, assim, tem que preencher esses critérios. Então, existe exame positivo ou negativo. E é importante lembrar que até 30% das AL capta Perugine grau 2 e 3 no miocárdio. Esse é um caso que... Então, eu acho que esse é outro ponto importante, porque é o que o professor Edmar fala de maneira muito clara. Os exames, às vezes, não vêm do jeitinho que você queria no livro, né? Então você tem que saber pedir na hora certa. Então, eu acho que o fluxograma, eu não sei, queria ver o comentário do Otávio em relação a isso. Cada vez que eu discuto um caso que está torto, que o diagnóstico veio errado, é medicina do retrovisor, né? Esse é o médico do dia seguinte. Mas, invariavelmente, alguém pulou ou fez alguma coisa torta numa sequência lógica de estabelecer o valor de cada método. Então, eu acho assim, eu acho que a diretriz ficou muito interessante porque ela é facilmente aplicada na prática clínica. É difícil ter uma diretriz e uma recomendação, um caminho que seja perfeito, né? É claro que sempre vai existir aqui um caso duvidoso ou outro que não se encaixa na diretriz, mas a diretriz é um norte, e eu acho que é um norte, um caminho bem razoável para essa doença que tem esses desafios que a gente está comentando. Eu também acho que foi muito importante o que o professor Evandro falou, que não é todo paciente com suspeita de amiloidose que vai ter que fazer um pirofosfato. Isso aí vai incrementar muito o custo de recursos gastos. Talvez seja interessante fazer o que a nossa diretriz sugeriu, de fazer a investigação hematológica com os exames de sangue antes, ou seja, capa lambda livre, as imunofixações, não só, eu concordo com o que você falou, professor Simões, que só a eletroforese, apesar da eletroforese poder ser positiva, não é infrequente a eletroforese ser negativa e a gente precisar da imunofixação. No nosso serviço lá, a gente não tem a imunofixação para todos os casos, então a gente começa com a eletroforese, que é mais fácil, e aí depois a gente conversa com o hematologista e faz a imunofixação e a relação capa lambda. E a gente tem alguns casos ali que a eletroforese é realmente negativa e eu acho que a gente não deve pular para o próximo passo para fazer ou não a cintilografia sem ter a investigação hematológica mais fechadinha, porque senão a gente vai incorrer num uso de recurso desnecessário. Eu acho que é muito mais caro pagar um pirofosfato desnecessário do que fazer a investigação hematológica adequada. Para quem trabalha com imagem, existe um afã, né? Um impulso de eventualmente usar o pirofosfato como método de screening, coisa que ainda é completamente investigacional experimental. Então, por exemplo, pega um paciente idoso, homem, com septo de 12, com ICFEP, mas sem outro flag nenhum, e faça um pirofosfato, arrisco lá um pirofosfato para ver se dá positivo e se eu acho a amiloidose enfiada ali. É o trabalho clássico da Gonzalez, foi um centro espanhol, ela fez isso de forma exploratória. Mas alguns colegas têm feito isso. Eu sei porque eu coordeno o laboratório de cardiologia nuclear da HC, estão fazendo uma busca ativa no cenário clínico, uma busca ativa de amiloidose, fazendo esse tipo de estratégia. Acho que talvez o gasto, de fato, vai extrapolar, né? O que você acha desse tipo de estratégia? Você tem usado? Eu acho que tem que individualizar. Eu acho que o mais importante, amigo Marcos, é a gente individualizar e qual seria o melhor momento de solicitar o exame. Então, se você fez uma suspeita clínica de amiloidose, se você quer de alta suspeita e agora você precisa diferenciar o tipo que vai te condicionar um tratamento, que são completamente diferentes, aí a cintilografia faz sentido. Mas pedir cintilografia só para dizer se tem ou não tem, eu acho que é custo desnecessário. O que você acha de Marcos? Eu acho o seguinte, eu acho que isso está acontecendo. Isso é um certo desvio que acontece quando você começa a fazer muita propaganda de algum método, vangloriando muito o método de diagnóstico. Eu acho o seguinte, paciente que não tem pré-teste extremamente indicativo de uma situação não deve ser feito.
Por quê? Porque a chance desse falso positivo existe, é frequente e as consequências são graves do falso positivo. Então, eu não tenho dúvida que se está acontecendo, vai acontecer muito mais. Colegas que pegam e estenose aórtica, qualquer tipo de estenose, qualquer ICC, com fração de ejeção preservada em idoso, vai fazer cintilografia, vai vir casos positivos, porque o exame vem positivo, está lá, faz parte do exame, você sabe disso, vai ter lá, vai ter 10%, que esse paciente vai ser induzido a trocar. Tem até colegas nossos que contam que tem na clínica dele 20, 30 pacientes com diagnóstico de amiloidose em tratamento, baseados em cintilografia. Tem, porque eu já ouvi isso. Então, mostrando que existe assim, um certo desvio, principalmente quando você não tem um pré-teste positivo. É um grande problema. O pré-teste significa o indivíduo tem que ter uma alta clínica. Suspeita, senão o exame ele vai dar muito falso positivo. Sim, concordo. Ou seja, é assim, você só pode aplicar um teste quando você tem uma alta prevalência de uma doença na população. É o velho clássico do teste de alcoolismo na Paulista positivo, quando você tem um horário que não tem ninguém bebendo, não tem nenhum bêbado andando na Paulista. O positivo significa somente 33% em média de ser realmente verdade, que é o teorema de então veja, tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. Eu acho que o seu comentário, a sua pergunta é extremamente importante, com uma importância muito grande nesse momento, eu acho. Eu acho que a gente precisava dar o devido valor, incorporar adequadamente um novo método de imagem. Você não sabe que vai queimar o método, vai queimar, ninguém vai pagar mais, não é o custo. Precisa aumentar a qualidade geral da interpretação das imagens, né? Porque muitos positivos são falsos. Isso que é importante o posicionamento. A gente foi um ponto alto também, talvez seja importante, acho que já foi discutido aqui, centros de referência, porque essa não é uma doença que você consegue diagnosticar sozinho. Muitas vezes você precisa de outras especialidades e precisa de conversar com pessoas que fazem os métodos de imagem. Não é um ecocardiograma comum, não é uma cintilografia corriqueira, às vezes a gente precisa do apoio da ressonância. Então, eu vejo que é interessante ter centro de referência, até porque o tratamento que a gente provavelmente vai começar a discutir aqui um pouquinho é caro, então você precisa ter certeza da doença para ver aqueles pacientes que mais vão se beneficiar do tratamento, né? O Brasil ele tem muita dificuldade, o médico em geral, em aceitar centro de referência. Isso é experiência nossa, ou seja, por exemplo, o ICC, ele segura uma ICC até quando ele não pode mais, ele não encaminha para um centro de ICC. A amiloidose também ele faz a mesma coisa. Pra você ter uma ideia, a gente tem uma experiência, por exemplo, com dispositivo, a gente tem um centro de dispositivo. Tem médico que não sabe fazer dispositivo, ele indica, ele acompanha, porque ele não quer perder o doente. Esse é um problema do Brasil, eu acho. Na Europa não existe isso, nos Estados Unidos isso tem pouco, porque existe um risco legal. Então nós precisamos com o departamento, ou seja, tentar mudar essa cultura. Pacientes graves que precisam de expertise, precisam ter centro de referência, ser tratado lá. Será que isso tem a ver com a cultura latina, né? Eu acho que tem com a cultura financeira, eu acho. Porque o cara quer perder o detalhinho. Perfeito, acho que a gente podia progredir um pouco para tratamento. Tratamentos específicos para tratar amiloidose, existem vários assim, sendo gestados, emergentes, né? Sendo testados em trials fase 3. Principalmente os silenciadores de expressão gênica pelo fígado, né? Com diferentes plataformas tecnológicas. Mas o tratamento que, digamos assim, já foi testado e mostrou benefício clínico de reduzir mortalidade por todas as causas foi um estabilizador de tetramer, que é o tafamidis, que impede então aquela cascata amiloidogênica, reduz então o depósito de substância amiloide. Foi testado num trial chamado ATTRACT, né, que mostrou esse benefício. E esse tratamento ele já foi aprovado para uso no Brasil pela Anvisa, não foi incorporado no SUS para distribuição gratuita, né, para tratamento da cardiomiopatia amiloide,
especificamente na dose de 80 miligramas, ainda que no Brasil os pacientes que têm amiloidose hereditária por transretina, que tem polineuropatia, né, a PAF, polipatia autônoma familiar, eles podem receber gratuitamente no SUS a dose de 20 miligramas, mas para cardiomiopatia na dose de 80 não foi incorporado pela Conitec. Então, mas o que eu acho que seria importante, além de anunciar isso, está claramente na diretriz, mas seria importante discutir, gastar alguns momentos para discutir qual o perfil do doente para que a gente deveria nos esforçarmos para prescrever essa medicação. Você gostaria de começar comentando, Fábio? Qual o perfil do doente? No estudo ATTRACT, ele utilizou 2 doses, 20 e 80 miligramas. Ambas as doses foram benéficas no estudo. Só que o estudo ATTRACT, ele teve um estudo de long extension, uma extensão prolongada, e ele evidenciou que 80 miligramas era melhor quando comparado a 20 miligramas. Por isso que a Anvisa acabou autorizando a dose de 80 miligramas. Só que a Conitec ainda não validou para os pacientes receberem a nível de Sistema Único de Saúde. Talvez seja naquele paciente que tenha sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, é um paciente que tenha talvez uma hipertrofia do septo acima de 12 milímetros, que são esses os critérios que têm sido utilizados para todos os estudos multicêntricos. Então o paciente tem que ter uma alteração estrutural, evidenciada principalmente pela hipertrofia, um átrio esquerdo aumentado e marcadores de insuficiência cardíaca como BNP elevados. Além disso, ele tem que também ter uma capacidade funcional reduzida, que cada estudo tem um limiar, mas pelo menos pelo teste de 6 minutos, uma diminuição da capacidade funcional, um aumento do BNP e uma hipertrofia, um remodelamento, teoricamente estaria indicado tratar esse paciente. Diagnóstico pregresso de insuficiência cardíaca. E sintoma de insuficiência cardíaca. Mas, Otávio, se o paciente tiver classificação muito reduzida, classificação 4, você acha que é um paciente muito grave, você acha que vai ter benefício? Esse é um ponto fundamental, porque esses medicamentos, eles não são medicamentos baratos, né? Tem um custo, vai ter um custo tanto para o paciente ou eventualmente até para o sistema de saúde, se forem incorporados para o SUS. Então, vendo o ATTRACT, é um estudo muito interessante, que tem alguns pontos que podem ajudar a gente a tomar essa decisão. Acho que a primeira coisa é que ele incluiu pacientes com cardiopatia amiloidótica tanto mutada como não mutada. Esse é o primeiro ponto. Então, me parece que essa medicação vai funcionar tanto para o indivíduo que tem a mutação, como para o indivíduo que tem a forma senil ou adquirida. A outra coisa é que, a despeito das curvas de qualidade de vida e de diminuição da piora da tolerância ao esforço divergirem muito precocemente, com 18 meses, como o professor Fábio falou, a gente viu que no paciente com doença avançada isso não acontece. Então, talvez aquele indivíduo de classe funcional 4, com a doença já mais avançada, eventualmente até com disfunção ventricular, porque normalmente o paciente fica com a função preservada e daí quando começa a dilatar o ventrículo e perder função, ele começa a internar, ficar com a classe funcional mais avançada. Esse é um paciente que talvez não vá se beneficiar tanto dessa medicação, que é cara, e talvez a gente tenha que racionalizar o paciente que mais vai se beneficiar. O estudo ATTRACT não incluiu pacientes classificação 4, né? Era critério de exclusão, né? Ele poderia ser classificação 1 no estudo, de 1 a 3. Mas os classificação 3, eles tiveram um resultado pior, né? Claro, então talvez para deixar meu comentário mais claro, é baseado no ATTRACT, que o resultado nos pacientes classe funcional 3 não foi tão interessante. Aquele paciente com doença mais avançada, classe 3 e classe 4, talvez não seja um candidato ideal, né, à medicação. Professor Edmar, para que paciente o senhor prescreveria, se o senhor tiver? E como é que o senhor faz isso? Veja, eu acho que os dois já comentaram, eu acho que eu concordo com eles. Eu só queria fazer um comentário a respeito da Conitec. A Conitec geralmente libera quando ela tem algum dado de custo-efetividade para o Brasil razoável. No preço que está, a gente não tem, tá? Exceto se continuar uma doença rara. Tá? Porque se for demonstrado que é uma doença frequente, se não cair o preço do remédio, a conta é impagável. Então a gente não vai conseguir ter desconto. Então a gente precisa ter essa realidade.
É por isso que eu sempre reafirmo que, dadas as consequências para o sistema de saúde público e para o próprio paciente, a gente precisa ter a maior certeza possível do diagnóstico. O que nós corremos risco é paciente sem red flag, sem pré-teste, fazendo cintilografia, dando positivo, e o indivíduo encaminhando esse paciente para o sistema, via sistema legal, via o próprio paciente, tendo que comprar o remédio, tá certo? Esse é um grande risco que eu vejo. Eu acho que a Conitec aí tá em apuros, porque se você fizer no ano, esse remédio custava 27, depois caiu para 21, mas... A dose de 20 miligramas. De 20 miligramas, de 20 miligramas, tá? Você usar multiplica 80. isso no ano, cada paciente vai... Quanto que era o number to be treated que a gente tinha que ter? Você lembra do Atracto? Quanto era? Eram 4 e 6. É 4 de... Não, o quanto NT? NT 7,7. Então se você por ano, você vai a cada por ano, né? Por ano, eu não lembro quanto, mas 200 mil vezes 7, 1.400.000. É muito difícil. Professor Edmar, mas você não acha um pouco, aí tomando a liberdade aqui de fazer uma colocação, o senhor não acha, eu concordo plenamente com as considerações que o senhor falou da questão do acesso da Conitec, mas me parece um pouco não racional essa medicação ser liberada para tratar neuropatia periférica, sabendo que a maioria dos pacientes vão evoluir para cardiopatia, e a cardiopatia acaba sendo uma das principais causas de mortalidade, né? Mas a Conitec aí, provavelmente ela se colocou eu acho que existe uma enrascada aí. Porque no começo a gente não havia a previsão de que houvesse essa medicação fosse efetiva, provavelmente para o coração também. Então agora eles liberaram por neuropatia periférica, só que agora acrescentou uma outra população. E aí o custo aumentou também. Eu estou só comentando, porque é muito difícil você julgar quanto vale uma vida. É muito complicado isso, mas alguém tem que pagar a conta sempre, né? Ou você tira o cobertor, ou você não compra a vacina, ou você não dá para tudo. Eu enxergo essa discussão de duas maneiras, né? Primeiro, eu acho que você foi muito sábio ao ter colocado exatamente as indicações do ANTRAC na prescrição do medicamento, no posicionamento. Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a medicina, como um todo, paga hoje o preço do crescimento da oncologia. E a oncologia hoje, esse tratamento seria fichinha. E vários medicamentos são incorporados pelo sistema privado, né, pelo sistema, pela regulação da ANS, de medicamentos oncológicos, né? Então, acho que esse talvez seja um dos pontos importantes. Nós, cardiologistas, pela primeira vez, nós estamos se deparando com a medicina de precisão. Isso vai vir, várias drogas vão ser de alto custo. Vai ter remédio para pericardite recorrente, vai ter remédio para corrigir colesterol, e, obviamente, alguns mudam o desfecho duro e mudam a qualidade de vida e a sobrevida. E, obviamente, a gente, às vezes, não tem custo-efetividade, nem tem aquilo que o Edmar chamou a atenção. Tem que ter a mentalidade dos centros de referência. Câncer é tratado por um oncologista. A gente parar, não é? A gente tem que hoje, tem muita aula de amiloidose, a gente pensa que é uma doença curável, e não é. Não é uma doença curável, é uma doença progressiva e mortal. Não é? Então, essa é a primeira coisa, a gente está frente a uma doença, algumas formas de câncer hoje são curáveis, e houve investimento grande em medicamentos de alto custo, e medicamentos que, obviamente, mudaram a história do câncer. Se você perguntar qual o custo da tecnologia embarcada nesses fármacos, a gente tem que começar a discutir isso. Será que tem uma tecnologia ali que esse custo esteja adequado? Já que a população hoje, que começou como droga rara, e agora eu tenho milhões de pessoas, provavelmente, num país como o nosso, que vai estar nesse padrão, né? E candidato, provavelmente, em pouco tempo, que a gente vai ampliando o uso do medicamento. Então, essa é uma discussão que nós médicos, né, a partir do nosso posicionamento, né, então a gente tem que ter o nosso posicionamento técnico, né, técnico. O dia que a gente for definidor de política pública,
Aí a gente entra numa outra discussão. Talvez a Conitec não tivesse um posicionamento nosso bem defendido, sabe? Porque as pessoas, muitas das vezes a gente pede à Conitec um remédio e não tem um posicionamento da sociedade médica, não é? E aí fica uma coisa frouxa, cada um bate e quer de uma maneira. Agora, vê-se como os oncologistas se posicionam. Se posicionam de uma maneira organizada, não é? De uma maneira que tem, obviamente, cada defesa na ANS é bem substanciada. Tem gente técnico que faz essa defesa baseada em evidência e custo-efetividade. Nós vamos ter que construir custo-efetividade no Brasil. E, obviamente, estudos de extrapolação a partir de centros de referência. Vai dar para todos os cardiologistas prescreverem uma droga para amiloidose? Não, infelizmente não dá. Alguns centros vão ter que ter a oportunidade de fazer isso, construir as suas coortes. Obviamente a gente tem que pensar em discutir também compartilhamento de risco, porque se um sistema de saúde quer ser saudável, quer fazer medicamento e tratamento na era da medicina de precisão, se eu começo a usar em pacientes que não precisam e judicializo isso não é correto, né? Porque obviamente eu vou estar quebrando o sistema. Mas aqueles que precisam, a gente tem que ver e obviamente tem que mostrar e demonstrar. Por isso a importância dos estudos, dos centros acadêmicos, dos centros universitários. É por isso que a amiloidose, os centros que conseguiram amiloidose para doença neurológica, eles criaram centros de referência. Eles fizeram registros internacionais. Eles têm hoje uma história de construção científica séria em relação a isso. E, obviamente, o Brasil tem que fazer a mesma coisa com a amiloidose. Vocês estão fazendo história. Eu acho que seja o INCOR, seja a Unicamp, seja vocês em Ribeirão Preto, vão começar a poder ter isso. Agora, isso vai gerar com o governo uma relação de confiança. E a gente tem que conversar e trabalhar. E a Conitec já está fazendo isso em outras áreas. Várias doenças raras, que a gente olha, o número de acesso de tratamento para doenças raras tem crescido. Eu encaminhei isso para a discussão dessa diretriz. Então, essa diretriz, eu acho que ela começa a trazer luz no lugar de calor. Eu acho que nós, cardiologistas, nós temos que fazer como os oncologistas, defender o que é correto para o paciente. O que é correto para o paciente. Não é? Se a gente achar que a gente vai fazer, não é, justiça social e não dando o remédio certo para quem precisa, e tratado por gente que está habilitado e certificado, a gente, obviamente, para a cardiologia. Vamos fazer aspirina e vamos discutir megadose de clopidogrel. Agora, a medicina que está aí, a cardiologia que está aí, não é? Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu já tive muito embate com o tratamento da amiloidose, discutindo o quê? Que a gente possa estar fortalecendo centros de referência, que a gente possa ter treinamento, que a gente possa ter um posicionamento baseado naquilo que realmente... Concordo com você que nesse momento eu tenho dúvida se o paciente foi classe 4, tomou diurético, está agora em classe 1, que tem essa coisa, que a gente sabe a mentira que é a classe funcional. Que uma coisa é o paciente que faz uma classe funcional 4 e nunca tomou remédio. Outra coisa é o paciente que eu estou tratando com amiloidose, dando inibidor de aldosterona, eu estou dando diurético, e o paciente está em classe 3 e 4 e internou lá no HC. Então é só para dizer a você, professor, que eu acho que a nova definição do universal da insuficiência cardíaca, ela nos ajuda muito a pensar diferente. Não é? A gente olhar as cardiomiopatias, enxergar que ela é um espectro diferente de insuficiência cardíaca puro sangue, não é? E, obviamente, o grupo de Cefep que tem amiloidose positiva é um grupo que a gente ainda tem muita dúvida, não é? Mas a gente, olhando os dados do ANTRAC, eu acho que a TTR, por que é interessante? Porque ali pela primeira vez é um grupo de pacientes com Cefep, isso que é uma coisa importante. E esse grupo de Cefep que está lá, não é? Responde bem ao tratamento, obviamente, quando, como o Otávio falou, quando bem selecionado. Então a gente precisa, quando esse paciente começa a fazer disfunção sistólica e está em classe funcional 3 e 4, adeus colina, não é? Você com essa classe de drogas você tem uma limitação. As novas que estão vindo aí, espero que elas funcionem. Elas têm que entrar na fila também. Então acho que o seu posicionamento, ele não foi especulativo, ele foi absoluto, e acho que ele vai dar subsídio
para a gente poder avançar. E você, como presidente do GEMIC atual e futuro, né, vai ser reconduzido a isso, fez um trabalho brilhante à frente do GEMIC, junto com um grupo de doenças raras, junto com a área de imagem, né, junto com o departamento de cardiologia clínica. Eu acho que a gente vai poder ter uma conversa diferente, até levar para a Conitec, e eu conheço várias pessoas da Conitec, gente muito séria que está lá. Mas, obviamente, olhou e encontrou o quê? O que tem publicado nosso? Nada. E várias pessoas querendo, fazendo pressão para ter um medicamento. Agora não, agora a gente tem uma forma da sociedade, uma sociedade que tem 15 mil sócios, que tem, obviamente, representação. E você, quando for levar esse documento, por isso a gente tem que acelerar esse documento a estar redigido em inglês e português. Eu recebi essa semana, não é? Eu não sei se o Renato Lopes entrou em contato com você. Ele falou: olha, Evandro, eu agora estou como diretor associado do Journal Cardíaco Failure, não é? E obviamente eu vi, ele participou do posicionamento. Será que haveria espaço para a gente poder estar levando, né, uma parte ou uma maneira sumária de levar esse posicionamento até para poder mostrar o statement brasileiro? Então eu acho que isso ganha relevância, não é? Eu acho que eu gostei muito dessa discussão aqui, porque o trabalho que você fez, você foi muito assertivo e ao mesmo tempo foi disruptivo, não é? Enxergou que não era hora de botar um compilado de coisas para tratar a amiloidose e focou na única coisa que ainda precisa, obviamente, novos trials em relação a Tafamidis. Sim, a gente precisa que a própria indústria enxergue que ele tem que avançar isso mais e olhar em outros países, em outros sistemas de saúde. E esse dado aqui vai ser importante. Perfeito. Obrigado. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho. Eu acho só um detalhe do que o Evandro falou. É assim, do meu ponto de vista, investigação complexa, tratamento complexo e tratamento caro tem que ter centro de referência. Tá? Eu acho que isso é uma política que tem que ser uma política da sociedade e do departamento. É lógico que não é possível que qualquer lugar no indivíduo prescreva as coisas. Pra vocês terem ideia, um exemplo do próprio INCOR. O INCOR é uma instituição muito grande, mas existem, por exemplo, no INCOR, medicamentos que só especificamente um grupo pode prescrever. Tá certo? Porque envolve custo elevado, envolve uma série de coisas que parece meio, mas é assim que funciona. Para ICC, para dislipidemia, dentro de uma instituição já existe uma restrição e só aquele grupo, tá certo, que tem expertise na área pode prescrever isso. Com propriedade. É a saída. Sim, eu concordo. Bom, muito obrigado. Eu acho que foi uma discussão muito rica. Eu devo dizer que esse posicionamento, na verdade, foi uma obra feita a muitas mãos, contribuições preciosas. A amiloidose cardíaca é uma doença complexa e que muitos aspectos estão em evolução. Eu acho que o posicionamento consegue trazer, dentro de uma área que está sempre mutatis mutandis, né, em evolução, a gente ter algum balizamento para apoiar a melhora da prática clínica. Ele é fundamentalmente uma ferramenta para melhorar a prática, com diagnóstico preciso, e traz os aspectos assim, mais críticos aí do manejo, né, da doença. Eu agradeço. Então, dito isso, eu gostaria de encerrar, agradecer muito todas as contribuições, foram preciosas, acho que foi uma discussão muito proveitosa. Obrigado a todos. Um abraço.